Estamos apenas no terceiro dia do novo ano, 2026, e Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, iniciou uma nova guerra, ou pelo menos uma agressão, claramente e totalmente contrária ao direito internacional. Aqui você vê as imagens do que aconteceu na noite passada nos Estados Unidos, ou melhor, na noite passada aqui na Ásia. De onde falo, são atualmente 8 da manhã, o que significa que nos Estados Unidos agora são 6 da manhã. E na Venezuela, em Caracas, foi isso que começou na noite passada. É possível ver explosões na Venezuela, na capital, Caracas, e agora temos vários vídeos publicados por agências de notícias que indicam claramente que uma operação militar em grande escala está em andamento. A RT, Rússia, informa que durante a noite, várias explosões foram ouvidas nas primeiras horas de sábado em Caracas, a capital da Venezuela, segundo relatos da mídia. As explosões ocorrem em meio a um impasse cada vez mais grave entre a Venezuela e o governo dos Estados Unidos. Aqui temos outro vídeo mostrando partes da cidade claramente sob fogo. Portanto, isso não foi apenas um incidente limitado. Aparentemente, houve tiroteios e explosões em pelo menos 3 cidades em toda a Venezuela. E para completar, agora há relatos de que o Sr. Maduro foi capturado. Foi isso que o Sr. Trump anunciou. Aparentemente, o presidente da Venezuela está de alguma forma em um avião sendo levado para fora do país. Como isso aconteceu? Não temos ideia neste momento. Parece apenas que se isso for verdade, então um dos principais objetivos dos Estados Unidos foi alcançado: remover Nicolás Maduro do poder. Muitos de nós esperávamos que fosse uma tentativa de assassinato. O fato de ele aparentemente estar sendo levado para fora do país é realmente bizarro e me lembra muito, mas muito mesmo, de como os Estados Unidos conseguiram capturar Manuel Noriega, do Panamá, em 1989, tirando-o do país e depois o levando a julgamento nos Estados Unidos. Então, depois de meses e meses de reforço militar, com grandes partes da Marinha dos Estados Unidos estacionadas bem em frente à Venezuela, parece que Donald Trump decidiu realizar o que provavelmente será chamado de ataque de precisão. E Trump já se gabou disso. Não tenho aqui na tela, mas ele fez um anúncio em sua conta no Truth Social que diz o seguinte: só um momento, aqui está. That reads as follows, as soon as I have it, here it is. The United States of America has successfully carried out a large... Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado junto com sua esposa e levado para fora do país. Essa operação foi realizada em conjunto com as autoridades policiais dos Estados Unidos. Mais detalhes serão divulgados. Haverá uma coletiva de imprensa hoje às 11 horas em Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção a este assunto. Em conjunto com as autoridades policiais dos Estados Unidos. Isso é um completo absurdo. Autoridades policiais dos Estados Unidos se refere a policiais, a pessoas do braço judicial dos Estados Unidos. E certamente não são essas as pessoas envolvidas nisso, a menos que estejamos falando da guarda costeira. Você não pode me dizer que esse tipo de destruição pode ser causado por policiais ou pela guarda costeira em outro país, na Venezuela, na América do Sul. Veja, except his two grower tour. São grandes. These strikes are relatively strong. They're big. These are probably missiles that were fired in there. Max Blumenthal. Provavelmente são mísseis que foram disparados ali. Max Blumenthal também conseguiu um vídeo. Max Blumenthal, do The Gray Zone, afirma que a capital da Venezuela está agora sob ataque do regime dos Estados Unidos, sem autorização do Congresso, sem apoio popular americano. Apenas mais uma guerra terrorista por petróleo, pilhagem e controle imperial, iniciada com choque e pavor. Quanto aos helicópteros, não faço ideia se são helicópteros venezuelanos ou norte-americanos sobrevoando Caracas. Podem até ser aviões, desculpe. Sou um péssimo analista militar nesse caso. Veremos mais. Vamos receber uma análise adequada de pessoas como Daniel Davis e outros, que podem imediatamente explicar melhor o que isso significa. Mas já dá para ver o tamanho desses ataques a Caracas. Isso não é uma operação pequena. Isso é guerra. Isso não é apenas um casus belli. Isso é guerra.
Antes de 1945, seria necessário obter aprovação do Congresso para algo assim, porque o presidente dos Estados Unidos, claro, não tem o poder de declarar guerra. Mas, como todas essas considerações, e até a própria guerra, foram deixadas de lado, praticamente banidas, até mesmo do direito internacional, o governo simplesmente age como quiser. The administration just acts however it wants. My friend and colleague Glenn Deason got his hands on another. Meu amigo e colega Glenn Deason conseguiu outro vídeo. Ele está dizendo que os Estados Unidos estão bombardeando a Venezuela em um ataque real e não provocado. Muitas desculpas serão apresentadas nos próximos dias. Narcoterrorismo, Hezbollah, Hamas, Irã e outros operando na Venezuela. Promoção da democracia apoiada pelo Prêmio Nobel da Paz e assim por diante. Mais uma vez, é possível ver o tamanho dessas explosões e o quão massivo deve ter sido o ataque. O fato de Nicolás Maduro, se realmente foi capturado, ter sido alcançado, quase certamente significa para mim que ele deve ter sido traído por alguém de dentro, que deve ter sido possível de alguma forma subornar pessoas de seu círculo próximo para então, de maneira coordenada, tirá-lo de lá. In some coordinated way, get him out of there. I just cannot imagine the US Special Forces. Eu simplesmente não consigo imaginar as forças especiais dos Estados Unidos desembarcando e tirando ele do palácio presidencial sob fogo intenso. Então vamos ver o que vai sair dessa história com Maduro. O que será revelado sobre isso? Mas a RT está realmente noticiando que havia rumores de que os Estados Unidos estavam tentando subornar pessoas do círculo mais próximo de Maduro. Há algo acontecendo aqui. Em novembro, o New York Times informou que um dos planos poderia envolver tropas de operações especiais dos Estados Unidos, incluindo a Delta Force e os Navy SEALs, para capturar ou matar Maduro, que teria sido descrito como um narcotraficante. Há outro trecho que eu queria ler para você. There's another one that I meant to read to you. Oh yeah, here, this one. In October, Trump said Sim, aqui, este aqui. Em outubro, Trump disse que havia autorizado operações da CIA na Venezuela, o que provocou uma reação de Caracas. Nesse mesmo mês, a AP informou que agentes tentaram recrutar o piloto pessoal de Maduro para capturar o presidente e entregá-lo aos Estados Unidos, onde ele seria detido por acusações de tráfico de drogas. Então, coisas assim agora são absolutamente plausíveis, se for verdade que Maduro foi capturado. Também devo dizer que sua vice-presidente na verdade não teve notícias de Maduro nem de sua esposa e está pedindo uma prova de vida. E claro, é madrugada. Foi na noite 2 para 3 de dezembro. Então, no meio da noite, tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã, essa operação começou e deve ter durado muitas horas. Obviamente, ainda está em andamento. Portanto, um ataque surpresa, um ataque noturno surpresa ao presidente da Venezuela, a todo o Estado venezuelano, ao governo da Venezuela, com a aparente intenção agora de mudar para a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Machado, que atualmente está esperando, publicando e implorando aos Estados Unidos, como uma ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que, por favor, bombardeiem seu próprio país. O que, é claro, qualquer bom ganhador do Prêmio Nobel da Paz faria. Which any good Nobel Peace Prize winner will do. I mean, it's now understood that in order to win a Nobel Peace Prize, you must... Quer dizer, agora já se entende que para ganhar um prêmio Nobel da Paz, você precisa ou fazer ataques com drones e começar guerras, ou então implorar por guerras. Isso meio que já é um fato, então ela cumpre todos esses requisitos. E os Estados Unidos ainda estão trabalhando para colocá-la no poder, ou a pessoa que atuava como sua vice, por assim dizer, na Venezuela, que concorreu nas últimas eleições presidenciais contra o Sr. Maduro, e que o governo dos Estados Unidos afirma reconhecer como presidente oficial, não o Sr. Maduro. Agora, porém, temos mais sobre isso? Sim, tem mais uma coisa que quero mencionar aqui. Parece que Donald Trump realmente gosta do Ano Novo como momento para atacar outros países. Gostaria de destacar que foi neste dia 3 de dezembro, no meio da noite, que o Sr. Trump, exatamente há 5 anos, atacou e matou Qasem Soleimani. Soleimani havia acabado de pousar em Bagdá para conversar com o governo iraquiano.
Qasem Soleimani, é claro, era o líder de um dos ramos militares do Irã, o principal general do país, e estava prestes a ser recebido pela liderança iraquiana. Os Estados Unidos explodiram o carro que ele usava para ir da pista até a cidade. Isso aconteceu exatamente na mesma noite, e o Sr. Trump se orgulhou muito disso. Ele disse, sim, nós demos o troco neles. Of that achievement, he said, yeah, we gave it to them. In response, Iran then fired back a couple of missiles without hitting. Em resposta, o Irã lançou alguns mísseis contra bases dos Estados Unidos, também, acho, no Iraque ou na Síria, sem atingir ou matar ninguém, e o caso terminou ali. Agora parece que Donald Trump está apostando que essa situação se desenrole exatamente da mesma forma. Conseguir retirar o Sr. Maduro e basicamente criar uma mudança de regime na prática. E claro, é algo bastante surpreendente, porque em um artigo eu li que os Estados Unidos têm um processo em andamento contra o Sr. Maduro no Tribunal Penal Internacional. O mesmo tribunal que os Estados Unidos estão sancionando, ou partes dele, porque emitiu um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu. Não vamos entrar nesse assunto. Let's not go into this. I do not think that Mr. Trump will ever hand Não acredito que o Sr. Trump jamais entregará o Sr. Maduro à Haia. Se ele o capturasse, o Sr. Maduro seria julgado em um julgamento de fachada, um julgamento espetáculo, uma demonstração de força nos Estados Unidos sob a lei norte-americana, por quaisquer acusações falsas ou duvidosas que inventassem. E se isso fosse verdade, seria um grande teatro. Mas acredito que isso seria um erro grave. Se capturado com vida, o Sr. Maduro se tornaria um prisioneiro. Bem, não um prisioneiro de consciência, desculpe, retiro o que disse. Um refém dos Estados Unidos, sendo ele um presidente em exercício de outro país reconhecido por quase todas as demais nações. Nem todos os estados europeus reconhecem o Sr. Maduro, mas a China reconhece, a Rússia reconhece, e grande parte do sul global o reconhece. Large parts of the global south recognizes Mr. Maduro. So we now have a situation in which basically the entire global. Então agora temos uma situação em que, basicamente, todo o sul global sabe que o Império do Norte capturou um chefe de Estado em exercício e o mantém como refém. Será interessante ver o que farão com a esposa dele também, caso ela realmente faça parte desse sequestro que acabou de acontecer. Isso é claro, um novo nível de escalada. Nunca vimos nada parecido. Mesmo o Sr. Noriega, lá em 1989, era o chefão, o homem forte do exército e o governante que tinha controle efetivo sobre o Panamá. Mas ele nunca foi legitimado da mesma forma por meio de um voto público como líder, como presidente. As a leader, as president, and of course it must be pointed out that Mr. Noriega was a very willing puppet. E é claro, deve-se destacar que o Sr. Noriega foi, no início, um fantoche muito disposto dos Estados Unidos e da CIA, e depois caiu em desgraça quando se desviou e passou a fazer coisas que os Estados Unidos não aprovavam mais. Agora, eu só gostaria de destacar que acho isso extremamente tolo. Até que os Estados Unidos realmente tenham um apoio em larga escala do público venezuelano ou da liderança militar da Venezuela, isso não vai funcionar. É possível que os Estados Unidos tenham conseguido minar e cooptar líderes militares-chave na Venezuela. E com isso, agora acreditem que isso é o que precisam para alcançar uma mudança. Porque, mais uma vez, a mudança de regime, sem o apoio de grupos importantes da elite política de um país, não funciona. Você não pode simplesmente substituir um presidente por outro e esperar que todos aceitem, especialmente se isso acontecer dessa forma. Mesmo que os Estados Unidos agora digam que a presidente oficial é a Sra. Machado, ou sua vice, enquanto as estruturas políticas na Venezuela não aceitarem isso. Bem, você sabe, a Constituição venezuelana, como a maioria das constituições, tem uma disposição que se o presidente morrer ou algo acontecer, a liderança do país passa para o vice-presidente. É exatamente isso que aconteceria também nos Estados Unidos. Se Donald Trump fosse sequestrado, seria J.D. Vance quem assumiria as rédeas da presidência, assim como quando JFK foi assassinado e Lyndon B. Johnson assumiu.
Então, o que temos aqui, e ainda não sabemos os detalhes, é se o plano também era sequestrar todo o governo, e isso falhou. Não sabemos, porque se for realmente apenas o Sr. Maduro que foi capturado, então o que está sendo feito é testar se a cabeça da cobra é realmente a cabeça, ou se isso é uma hidra com cabeças suficientes para simplesmente retomar o controle. Veja, um Estado, um governo moderno, não é um espetáculo de um só homem. Portanto, se o Sr. Trump acredita que é apenas o Sr. Maduro quem comanda tudo, ele provavelmente terá um despertar bastante rude. A única maneira que vejo disso ter alguma chance real de sucesso, como uma mudança de regime, de modo que você acabe com um governo favorável aos Estados Unidos, que apenas siga suas ordens, seria com uma adesão em larga escala da população que acabou de ser bombardeada. Mas normalmente, bombardear um lugar tem o efeito oposto. As pessoas se unem em torno da bandeira porque estão sob ataque. É natural começar a acreditar nas pessoas que avisaram que o ataque viria, e essas pessoas ganham mais credibilidade. E essas pessoas eram os apoiadores de Maduro. Vimos isso no Irã, há meio ano, durante a Guerra de 12 Dias, quando o bombardeio de Teherã e de outras regiões não levou a população a se levantar e derrubar o regime vigente. Na verdade, o apoio a eles cresceu durante o ataque. Então, na Venezuela também, provavelmente estamos testemunhando, provavelmente veremos, mais aprovação do regime atual, não menos. Mas posso estar errado quanto a isso. Se houver uma adesão em larga escala da população e depois uma nova eleição decorrente dessa crise constitucional, talvez as forças de oposição também vençam. Quem pode garantir que não haverá fraude? Mas vamos deixar isso de lado. A outra opção para que isso aconteça é se houver uma adesão em larga escala das forças militares. Estamos recebendo imagens do The Guardian mostrando que o exército na Venezuela foi mobilizado e está patrulhando as ruas. Militares estão guardando o perímetro do Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, Venezuela, neste sábado. Portanto, se o Sr. Maduro realmente foi capturado, isso significaria que essas forças devem ter sido neutralizadas. Se não, então talvez ele tenha sido levado de avião, exatamente como esse outro plano dizia, enquanto estava em um avião. Mas agora, estamos recebendo essas imagens que mostram que as pessoas estão claramente se preparando para proteger seu país. Mais uma vez, até que você tenha o apoio do povo ou do exército, não conseguirá realizar uma mudança de regime rápida. O perigo aqui é que você está cutucando um ninho de vespas. Sabemos que a Venezuela não está completamente sob o controle do governo central. A Venezuela tem grandes florestas no interior que também fazem fronteira com a Colômbia. Sabemos que há partes do país que não estão sob controle firme, e sabemos que há muitos lugares para onde os guerrilheiros podem ir e se refugiar. Mas também sabemos que até agora, os militares têm sido muito leais ao Sr. Maduro. Sabemos que os preparativos para um ataque como esse vêm acontecendo há meses. Portanto, o fato de isso ter sido possível mostra claramente que os Estados Unidos realmente têm força militar pura e brutal, para destruir coisas em massa. Mais uma vez, imagens como as que vimos de Glenn Dixon mostram que é possível bombardear alvos e que os Estados Unidos possuem o que é necessário em termos de equipamento militar. Tem drones, mísseis, os aviões necessários e grandes partes da marinha posicionadas em frente à Venezuela. Então sim há poder militar, mas depois do poder militar deve vir alguma sucessão política. E se você não conseguir lidar com isso, então tudo isso, o que vai acontecer é que isso vai desestabilizar um país muito grande, com uma população enorme, bem no seu quintal. E será um novo terreno fértil para drogas e terrorismo. Parabéns, Estados Unidos. 3 dias após o início do novo ano, e já temos uma nova guerra, temos uma nova ilegalidade,
Temos novas provas de que não há restrições, nem mesmo sobre o governo Trump, e que toda essa encenação do presidente da paz, agora com 1 ano de idade, não passava disso. É dominação total do hemisfério. O que resta observar é a reação da Rússia e da China. A grande questão é: eles ficarão mais ou menos em silêncio sobre isso, de forma contida e ponderada, e basicamente aceitarão tacitamente a reivindicação dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. Que são eles que comandam esse jogo e não se envolverão nele. Ou eles realmente se manifestarão e tentarão dificultar as coisas para os Estados Unidos no Conselho de Segurança. Tentarão apoiar a Venezuela, ou seja lá qual for o governo sucessor do Sr. Maduro, liderado pela vice-presidente. Qualquer uma dessas duas possibilidades pode acontecer. Ambas são possíveis. Eu não sei. Mas a reação da China e da Rússia nos dirá muito sobre para onde o futuro multipolar está nos levando. Infelizmente, não parece que será em direção a um 2026 menos violento. Obrigado. More into a less violent 2026. Thank you.